Olá a todas e todos que acompanham o Esporte Sesc SP em Pauta. Hoje temos como convidada a jogadora de futebol Cristiane. Cristiane dispensa apresentações, atacante da seleção brasileira, atualmente joga no Santos Futebol Clube, disputou 4 Olimpíadas com 2 medalhas de prata, 5 Copas do Mundo com um vice-campeonato, campeã pan-americana da Copa América, Libertadores da América, muita história, muito currículo, muitos títulos, né, Cristiane? Tudo bem? Obrigada pela oportunidade de poder participar. Tem alguns aí, dá para contar a história. Bom, vamos falar um pouquinho do seu início no futebol. Pensa lá, Cristiane, criança, adolescente, as dificuldades que você teve, se você sofreu preconceito, como lidou com isso, em que jogadora você se espelhou. Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade eu comecei aos 7 anos, né? Acho que como a maioria das crianças brasileiras, né? Seja menino ou menina, mas claro, as meninas com muito mais dificuldade naquela época, que foi jogando bola na rua, né? Então a gente comecei jogando futebol na rua, eu ia atrás do meu irmão mais velho, e eu era o único esporte que me interessava, né? Sendo o esporte, como todos consideravam, para meninos e não para meninas. Então, era o único esporte que eu tinha interesse e que as pessoas falavam que desde pequenininho eu já tinha alguma coisa ali em mim, já tinha algo que poderia vingar, né? Digamos assim. Então, comecei na rua mesmo, tive a oportunidade através de um vizinho meu que infelizmente ele faleceu já tem uns anos, ele foi meu padrinho, porque nós não tínhamos condições financeiras, né? Minha família não tinha essa condição financeira, nós morávamos em 2 cômodos, de pagar uma escolinha, de qualquer outra coisa que seja. E tinha todo esse lado de, né, não quero que minha filha jogue futebol, minha mãe não queria que jogasse futebol, queria que fizesse outra coisa menos futebol, porque para eles naquela época era um esporte, é muito contato, você vai estar no meio dos outros meninos, isso não é coisa de menina, só tem você. Então tinha essa mente um pouco fechada em relação a isso, né? Então minha mãe conseguiu ser convencida, porque como eu chegava várias vezes em casa chorando porque alguém tinha me ofendido, ela falou, não, agora você vai jogar futebol. Ele insistiu, ela cedeu, né? E aí foi quando ele pagou a primeira escolinha para mim aos 12 anos, onde eu comecei na escolinha de futebol, junto com os meninos, porque só tinham meninos. E então teve esse períodozinho, ia andando pro treino, 40 minutos, né? Não tinha grana da passagem, mesmo chuva, sol, mesmo sabendo que talvez não teria treino por causa de uma chuva, porque era campo de terra, eu era muito teimosa, então mesmo assim eu ia atrás daquele sonho, né? Então acho que todo esse período, acho que nós temos as histórias meio parecidas, né? Quando a gente conversa com uma outra menina, é mesmo quase a mesma coisa, assim, né? De dificuldade dos familiares não terem as condições adequadas para a criança, ou de você ter o pai ou a mãe que não aceita. Então, são obstáculos que nós tivemos até ter a insistência de conseguir falar, não, agora eu entrei no clube, né? Então, aos 14 entrei no Juventus, da Moca, através de teste, né? A treinadora me viu jogando na escolinha e falou, vou te levar para fazer um teste, aqui é só meninas. E eu nem sabia que tinha time feminino, nem imaginava que tinha uma equipe que era só de meninas, né? Nessa escolinha onde eu estava ainda, o treinador teve que montar um time feminino para que eu pudesse jogar, porque eu apanhava dos meninos e eu não podia disputar os campeonatos. E aí ele meio que montou, mas assim, as idades eram super variadas. Eu tinha 12, tinha menina de 17, tinha menina de 16, porque não existia nada disso, né? De idade, categoria, de como se existe nos Estados Unidos, que a gente sabe que desde a escola as crianças são incentivadas a praticar o esporte, né? Nós não tivemos isso e nem temos ainda isso dentro do nosso país. Então, foi onde eu consegui passar nesse teste e iniciar aí toda uma trajetória dentro da modalidade. Na sua carreira, de todos os treinadores e treinadoras com quem você trabalhou, qual te impressionou mais? Eu acho que porque a gente era limitado, a gente não sabia o quanto dentro da modalidade, por a gente muitas vezes trabalhar com pessoas que infelizmente eram amadoras, por não se interessarem em evoluírem para te trazer um trabalho adequado, e não existia cobrança, porque não existe como é no masculino, de olha, você vai rodar, se você fizer 5 jogos ruins, você roda, você é mandado embora.
Então a gente não tem isso dentro do futebol feminino. O cara pode não entender de parte técnica nenhuma, ele vai continuar lá dentro, né? Então eu acho que eu tive treinadores que ao longo da minha carreira me ensinaram muitas coisas, né? A própria minha treinadora, que foi a Magali, na época do Juventus, eu tinha 14 anos e não entendia, não sabia o que era a parte tática, o que era a parte técnica, o que precisava fazer, esse entendimento todo. Ela passava essas coisas pra gente, porque a gente jogava campo e futsal, então futsal a gente tinha 1000 jogadas, né? Então ela já vinha com isso, desde essa época ela tinha isso, mas claro que eu passei com outras pessoas que me fizeram evoluir muito, né? Dentro da seleção mesmo, acho que o treinador que me ensinou, aonde eu mudei muitas coisas para que eu tivesse dado esse boom, foi o René Simões. Ele entrou em 2004, na época dos Jogos Olímpicos. Eu tinha 17 anos só e eu estava no meio de todas as meninas mais velhas, de toda aquela experiência e tentando galgar uma vaga ali, porque era muito difícil de entrar naquele grupo, era uma equipe muito forte. Então, através dele, eu evoluí em vários aspectos. E ele me deu a oportunidade de jogar, porque se naquela época, mesmo aos 17 anos, ele tivesse, de repente, me levado, mas não me utilizado, eu não teria ganhado toda a experiência que eu ganhei e não teria feito uma baita de uma Olimpíada, né? Naquela época, minha primeira Olimpíada eu já tinha sido artilheira dos Jogos Olímpicos, com 18 anos. Então, ele apostou em mim, ele apostou na juventude, né? Ele não só olhou e falou, preciso mesclar porque é necessário ter um grupo de atletas mais velhas com mais novas. Não, eu tô te levando porque eu vou utilizar você. Então, acho que ele foi uma pessoa que deu uma alavancada muito importante para mim. Mas, claro, eu tive outros treinadores ao longo da carreira que me ensinaram muitas coisas, mas acho que a princípio, para se despontar, eu acho que ele abriu uma porta muito importante para mim. E a gente falou um pouquinho agora da Olimpíada de 2004, né? Eu queria saber de você, dos 3 campeonatos de 2004, a Olimpíada, 2007 a Copa do Mundo, 2008 também, a outra Olimpíada. Qual teve sabor mais amargo? Qual foi a derrota mais doída? Olha, de 2004, porque meteram a mão na gente. Fala logo assim, a grosso modo. Acho que para quem acompanhou aquela Olimpíada foi muito nítido, né? Nós tivemos aí uma substituição relâmpago da árbitra na prorrogação, muito louco. E assim que ela saiu, que trocou a árbitra, a outra árbitra que entrou, ela não dava nada pra gente. Então a gente estava bem revoltada. Tivemos um pênalti absurdo que eu tenho guardado o jornal até hoje, da americana com a mão todinha na bola, a bola no meio da mão dela, ela defendendo um chute da Daniela Alves, que ali pra gente seria, né, seria o tchau para as americanas. Então acho que esse é de 2004, eu tenho essa sensação de, sabe, aquela raiva que você pensa, cara, essa era nossa, essa daí não tem como, porque foi um jogo super páreo e que fez muita diferença não ter tido esse pênalti aí. Como está a sua rotina durante essa quarentena imposta pela pandemia? Qual a sua vida diária, sua rotina de treino? Como que está sendo? Olha, tem dias que é muito difícil. Eu acho que todo mundo deve ter passado um pouquinho por isso, né? Eu, infelizmente, tive situações onde eu tive familiares de amigos meus que faleceram por conta do Covid, então foram momentos que me afetaram bastante, né? A gente teve a perda agora do professor Vadão, então foram coisas que impactaram na gente, né? Você dá aquela travada, então tua rotina, ela, até você se reajustar de novo e voltar a ativar, você leva um período. Então tive momentos de oscilação, de estar mais animada, de estar mais empolgada, outras de estar mais desanimada, porque a gente tem tinha uma rotina diária de treinamentos e viagens. Então, de repente, você se vê no momento de eu não estou fazendo a mesma coisa, né? Eu tive que reduzir tudo, eu tive que me adaptar com as coisas que eu tenho na minha casa. Então, antes da pandemia, antes de pegar mesmo, de ter toda a proibição, eu comecei a comprar algumas coisas. Tenho esse privilégio, diferente de outras atletas que a gente sabe que não tem, infelizmente, de conseguir comprar algumas coisas para dar continuidade com um mínimo de treino, porque ele é completamente diferente, né? Uma rotina nossa no campo é muito alta, né? São treinos altos, são treinos fortes. Então, o que a gente faz dentro de casa hoje é o básico para quando retornar a gente não está tão mal assim em termos físicos. Claro que não é a mesma coisa, mas eu acho que é um mínimo que a gente pode tentar encaixar, né?
No comecinho do ano, você deu uma entrevista dizendo sobre sua aposentadoria. Você já tinha anunciado lá em 2017, depois retornou em 2018, e aí em fevereiro você deu uma entrevista dizendo que pensava em jogar até os 36 anos. As Olimpíadas foram suspensas para 2021. E logo mais, 2 aninhos, tem a Copa do Mundo de 2023. Você ainda pensa em aposentadoria com 36 anos? Não, agora mudou, né? Porque meu objetivo era os Jogos Olímpicos, era meio que fechar 2 etapas importantes para mim, seria a Copa e a Olimpíada. Então agora tenho a oportunidade de estender um pouco mais. É claro que de ter uma preparação super minuciosa, né? Porque você já não tem mais 20 aninhos, você vai ter que correr atrás um pouco mais. E mais ainda com o que é se colocado dentro da seleção hoje, né? Hoje a Pia, ela é uma treinadora que ela não olha, você pode ter 10 copas, mas se você não estiver bem fisicamente, ela não vai levar. E ela tem muito essa mescla, ela não tem na cabeça dela, eu preciso ter um time só de 20 anos de idade. Não, eu preciso ter um time que ele seja uma mistura de atletas mais novas com atletas mais experientes. Porém, que as experientes estejam rendendo, porque também não adianta nada. Né? Então, acho que hoje tem um desafio muito grande, né, para conseguir estar dentro do grupo e, consequentemente, estar entre as 18 para viajar para as Olimpíadas. Então, acabei estendendo um pouco mais esse período. Que bom, né? Que ótimo! E o que vai ser a Cristiane pós-aposentadoria? Você já pensou se vai trabalhar no campo ou na parte administrativa burocrática? Olha, na verdade, eu quero procurar fazer curso nas 2 áreas, né? Porque aí, olha, se eu der aquela surtada no campo, porque a rotina de quem está de fora das 4 linhas, ela é muito mais intensa de quando você é atleta, né? Se a gente já sente aquela necessidade de ter folga, de ter um day off, de ter um dia nosso de descanso, sendo treinadora ou auxiliar, não vai ter, porque você vai ter que estar o tempo inteiro estudando, analisando, fazendo treino, né? Então, acho que tem todo esse lado. E tem a parte de fora, não que a parte das 4 linhas de gestão, você também não vai trabalhar, você também vai. Mas entende-se que você talvez tenha um pouco mais de tempo de curtir a família do que propriamente você sendo treinador, né? Sendo auxiliar ou sendo treinadora. Então, são 2 coisas que eu vou deixar meio que alinhado e sentir, né? Acho que tudo é como você vai se sentir, né? Se você vai se adaptar com aquilo. Porque é diferente ter que parar de jogar, imaginar ter que parar de jogar para fazer isso. A última pergunta, a gente percebe que o futebol feminino ele tem tido uma evolução, né? Mesmo que em alguns momentos tenha dado passos para trás, tá? Mas ele vem com uma evolução. O que falta para a gente chegar próximo ao futebol masculino? Olha, sinceramente, leva um tempo ainda, né? Depois do que aconteceu esse ano, com o que vem acontecendo, infelizmente, com o Covid, a gente já sentiu um pouquinho do impacto, né? Já foi sentido isso, porque tem todo esse prejuízo das equipes masculinas financeiramente, automaticamente atinge o feminino, porque nós ainda não conseguimos nos sustentar por si só. Eu acho que. E é engraçado, porque quando. Alguns clubes que acabaram tendo que mandar atletas embora, é meio irônico, porque falam, o futebol feminino não dá dinheiro, mas quando entra um dinheiro que teoricamente você tem que investir, que é para se passar para atleta, as pessoas pegam o dinheiro. Então, peraí, então você está sendo meio irônico, né? Se falar que não dá dinheiro, mas quando entra você pega um dinheiro que deveria ser repassado, que é um auxílio, que é uma ajuda. Então, infelizmente, a gente ainda tem dentro da modalidade muitos oportunistas, porque não se tem essa cobrança, essa fiscalização como tem no masculino. Acredito que no masculino deva ter também todo esse problema, né? Mas no feminino, por ele não ter uma fiscalização rígida, a gente ainda tem gente que não repassa o dinheiro para atleta, que o dinheiro que entra ele pega, né? Que manda a menina embora machucada, que não dá assistência. Então a gente ainda tem todos esses problemas dentro da modalidade, o que faz que a gente fique emperrando e toda vez tem que ficar lutando, tem que ficar brigando, tem que ficar batendo de frente. Né? E tem também os que têm o feminino porque é obrigado, mas que se pudesse não teria. Então, infelizmente, são vários pontos ainda que emperram, né? A gente não quer, ninguém quer um salário de um jogador masculino. A gente sabe da realidade, nós temos os pés no chão, mas a gente entende que ele pode ser mais valorizado, ele pode ser mais divulgado.
Ele pode ter uma transmissão, ele pode ter o torcedor querendo, né? Tem clubes que às vezes nem investem nesse lado de marketing, nem isso fazem, nem trabalham a imagem, nem divulgam. É muito engraçado, porque o meu Instagram, a maioria das pessoas que me seguiam eram os homens. Hoje, eu tenho mais de 60% de mulheres que me seguem. Por quê? Porque essa divulgação chegou até elas. O esporte chegou até elas, o futebol feminino chegou até elas, porque não era passado, não era transmitido. Né? Ninguém falava, né? Ou colocavam para baixo. Então, assim, hoje é muito louco como, se você analisar, peraí, as mulheres querem assistir futebol e elas querem assistir futebol feminino. Por que a gente não foca? Por que não se tem um trabalho feito em cima disso para que a gente atraia mais mulheres? Então, acho que faltam muitas coisas ainda. E como que é o nome do cachorrinho, da cachorrinha? Ah, é Odara. Ela não para um minuto. E mora em um apartamento que é pequeno, então, assim, para ela é uma loucura, né? É verdade. Cristiane, eu agradeço, tá? Você e a sua equipe aí, por ter aceitado o convite do SESC, tá bom? E boa sorte na sua vida e na sua caminhada esportiva. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí de todas as histórias que eu tenho e espero que todo mundo tenha gostado.